Dentista, aprenda como se tornar uma referência na sua região. Chega de ir em busca do seu paciente. Saiba como ser procurado por ele. Gostou desse tema? Então fica comigo. Para começar, eu me chamo Natasha Fernandes, sou mentora do método Super Doutores. Hoje eu vou revelar como você se torna uma referência na sua região e como você deixa de correr atrás dos pacientes e passa a ser procurado por eles. Para isso, eu preciso começar te dizendo: você é uma marca. A estratégia usada pelas grandes clínicas de todo o país para conquistar a mente e o coração dos pacientes é fortalecer o seu branding. Branding é o conjunto de ações alinhada ao seu posicionamento, ao seu propósito e os valores da sua marca. O objetivo do branding é criar sensações e conexões para que o seu paciente ou seu possível paciente tenha influência através dessas sensações na hora de comprar o seu serviço. Agora para aí durante um minutinho e pensa. Lembra de um serviço, uma marca que você consome muito. Além de lembrar do nome, da cor, da localização, quais são as sensações que te remetem ao lembrar desse local, desse serviço do qual você consome? Pensou? Agora você começou a entender o que é branding. A partir do momento que essas sensações conscientes e inconscientes influenciam na decisão de compra. Quando você compra um serviço e você tem essas sensações e você carrega essas sensações consigo, quando você lembra, te dá vontade de ir lá e consumir novamente ou não. Pode também te dar vontade de correr daquele profissional, certo? Como vocês sabem, o número de dentistas no Brasil cresceu consideravelmente. Com isso, a concorrência aumenta. Então hoje, para demonstrar o seu diferencial, além de fortalecer o posicionamento, você precisa de uma coisa chamada propósito. Quando você consegue conectar com o seu paciente final através do seu propósito, aumenta a percepção de valor sobre o serviço que você oferta. Através de uma pesquisa, 67% dos entrevistados revelaram que quando eles se conectam com consultórios e clínicas que são alinhados ao seu propósito, eles se dispõem a pagar mais por aquele determinado serviço. Ou seja, quando o seu posicionamento é ligado a um propósito através do diferencial da sua marca, os pacientes eles passam a ver valor no serviço que você oferece e não preço. E aí entra aquela linha que vocês muito têm dúvida sobre: mas o paciente está buscando por preço. Ele busca por preço quando ele não tem uma marca, uma referência de marca com posicionamento e propósito. E quando a gente para pensar de serviços e produtos também que a gente consome no nosso dia a dia, a gente percebe, consegue se colocar no lugar desse paciente e ver que quando é um serviço ou um produto no qual a gente vê valor, no qual tem um posicionamento, no qual a gente dá credibilidade, no qual a gente é alinhado aos propósitos, nós não ligamos pelo preço que se paga. Isto que a qualidade da entrega é indiscutível. Não adianta você fortalecer a sua marca se você também não se preocupar com a entrega. Porque a marca, a gente só fideliza uma marca de um serviço ou produto quando a gente testa, aprova e se sente bem com isso. Nisso, vocês vão ouvir falar mais no marketing de experiência, por exemplo. E agora, você deve estar se perguntando, mas como eu aplico o branding no marketing digital? O branding, gente, ele surgiu antes mesmo do digital, antes mesmo da internet virar essa potência. Antes, toda a publicidade era feita através de jornais, televisão, e as marcas já se consolidavam através desse marketing tradicional. Exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola, antes de existir o digital, ela já estava nas propagandas de TV, nos jornais, nas rádios. Então, o fortalecimento da marca, ele existe antes da internet.
Agora, como eu associo essas duas potências para melhorar os meus resultados no consultório e me tornar uma referência na minha cidade? Vamos começar com o número 1. Identidade visual são as representações visuais do qual faz com que o seu paciente associe a sua marca. Então, cores, logotipo, fotos, tudo isso influencia para que quando eu veja aquela determinada representação visual, eu lembre da sua marca. Isso está muito interligado no digital e no offline. Então, as cores que você transmite, o paisagismo do seu consultório, ele está alinhado com o que você transmite no digital. Às vezes eu vejo dentistas com uma logo na clínica e outra logo no digital, com cores na clínica e outras cores no digital, com posicionamento pessoal na clínica e outro no digital. Então tudo isso precisa estar alinhado, tudo isso está conectado no que a gente chama de identidade visual. Hoje, quando você vê a logo do McDonald's, o vermelho e o amarelo te remete à marca. Então eu estou dando exemplos aqui de grandes marcas, porque a gente tem muito, desde a infância, uma associação, como Coca-Cola, McDonald's. Então quando a gente vê um elemento, cores, né, tudo que faz parte dessa identidade visual de determinada marca, logo nós associamos. Então é isso que a gente precisa pensar na construção da identidade visual do nosso consultório ou clínica. Qual é a paleta de cor? Qual é a logo? Qual é o tipo de fotografia que eu vou tirar? Qual é o meu branding pessoal? Qual é o meu posicionamento? Como eu me visto? Tudo isso está alinhado? Tudo isso tem um propósito? Eu me comunico bem com o público que eu quero alcançar? A experiência que eu transmito no digital é a que ele vai vivenciar quando chegar no meu consultório? Tudo isso faz parte? Precisa estar alinhado. A identidade visual é uma só. Não que você não possa ao longo do caminho mudar. Você pode fazer rebranding. A gente vai falar mais pra frente sobre isso. Mas enquanto você está construindo uma marca, a identidade visual é o primeiro ponto que a gente precisa dar total atenção. O segundo passo é a estratégia. A estratégia, ela faz o papel de transmitir os valores não visuais. Ela faz o papel de transmitir qual é o propósito da sua clínica ou consultório, quais são os valores do seu negócio. Através dessa estratégia de marca, a gente vai associar se eu me conecto, se eu me identifico ou não com o propósito que você prega. Exemplo, hoje, quando a gente vai, por exemplo, para a harmonização facial, eu vou buscar um profissional onde eu me identifique. Se eu busco por uma harmonização mais exuberante, mais exagerada, eu olho para aquele profissional e a estratégia dele me permite entender que é ele o que eu preciso escolher, ou se eu busco por algo sutil, por algo preventivo, né? Então a estratégia de posicionamento, ela tá ligada ao que não é visual, mas é na construção do propósito. Então essa percepção da estratégia, ela é mais profunda. Não é só com o posicionamento, mas com o propósito, com a identificação e com os valores da sua marca, criando assim uma conexão mais forte, mais profunda com o paciente. Hoje, tudo que a gente posta sobre o nosso estilo de vida deve se conectar com esse paciente que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, você é mãe e você é odontopediatra. Traz mais da maternidade real para a sua estratégia digital. Mostra mais como é o dia a dia com a sua filha. Não só no consultório odontológico, mas como é a maternidade real. A gente costuma seguir, se identificar e comprar de pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Então, se você é mãe odontopediatra, traz essa maternidade, que automaticamente as mães que você quer alcançar, elas vão se identificar com o seu estilo de vida. Se você é um dentista que fala mais de vida saudável, de mastigação, estilo de vida, alimentação, quando você prega mais por essa coisa saudável e você treina, mostra o seu dia a dia de treino, mostra que você não só fala na internet e busca pacientes com aquele propósito, mas que você também vive sobre esse propósito. Então isso entra até numa pergunta que eu ouço muito. Posso postar vida pessoal no meu perfil profissional?
E se eu posso, o que postar? Esse foi um exemplo de posts de conexão. Não postem vida pessoal que não conectem com um avatar. Avatar é o seu público, é o seu paciente ideal, é aquela pessoa que você quer alcançar. Todo post de conexão você tem que pensar, tá interligando os valores? Os meus valores estão sendo passados para essa pessoa que eu quero me comunicar? O meu propósito de vida tá claro? Quando a gente fala de estratégia de marca, a gente precisa pensar e ser mais específico se a gente está conseguindo alcançar aquela pessoa que a gente está buscando. Terceiro ponto, personalidade da sua marca. Qual que é a personalidade da sua marca? Quais são os adjetivos que a sua marca tem? A gente fala, por exemplo, do tom de voz. Qual que é o tom de voz? Mais descontraído? Mais especializado? Mais formal? Nós falamos também dos canais de comunicação. Onde o seu paciente ideal está? Ele está no Instagram, no Facebook, no Google, no WhatsApp? Quais são os canais que ele mais consome? E o conteúdo, que acabamos de falar. Um bom conteúdo, gente, ele não ajuda só na entrega e na propagação, mas também a fortalecer a sua marca e te tornar uma referência. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte: ser um bom consultório, uma boa clínica ou até mesmo uma boa marca é o novo branding. Você precisa ser bom. E quando a gente fala do mundo digital, a gente precisa estar atento às mudanças que acontecem o tempo inteiro e principalmente aberto a elas, a se adaptar a elas. Hoje eu costumo dizer que o mundo é VICA. Ele é volátil, tudo muda muito rápido e o tempo todo. Ele é incerto, pois a gente não tem garantias de nada, a gente só tem certezas. Ele é complexo, ou seja, ele não é linear, ele está confuso e ansioso o tempo todo. E ele é ambíguo, nós temos muitas opções, tudo se dissolve muito rápido. Então o novo ciclo de valor das clínicas está na capacidade de desaprender o que já se sabe e aprender dentro do novo paradigma. Hoje o propósito virou o valor em si. Hoje esse mundo VICA, ele está dividido em 3 ondas. A primeira onda são para aquelas clínicas que estão voltadas a preço, valor, venda, promoção. A segunda onda são aquelas clínicas que conseguem se conectar através de emoção, através da história dos pacientes e a história da marca. E a terceira onda é a onda dos superdoutores, que visa um ecossistema onde a sua marca é ligada a um propósito e a pessoas que engajam nela. E é justamente nessa terceira onda onde estão as clínicas e consultórios que mais engajaram e expandiram as suas marcas. Então, se você não está na terceira onda, chegou a hora de você reposicionar a sua marca. Uma observação muito importante de fazer quando a gente fala de marca é entregar o que promete é branding. Uma boa estratégia de branding só sobrevive se a sua marca entrega o que ela promete. E a gente não está falando só de publicidade, nós estamos falando de um relacionamento com o paciente. Não adianta propagar uma coisa e entregar outra. Por isso que existe um respaldo também jurídico sobre essas verdades absolutas, sobre esses casos que a gente promete na internet que vai sair exatamente igual. Por isso existem políticas que resguardam vocês de não prometerem dentro do seu branding, da sua marca, aquilo que você não pode entregar. Na era das redes sociais, as recomendações dos nossos amigos, que é aquele famoso marketing boca a boca, ele se propaga muito mais fácil. Hoje, uma indicação que a gente poderia fazer do seu serviço para 5 amigos, nós podemos fazer para milhares e milhares de pessoas através das redes sociais. Por isso é muito importante que a sua entrega ela esteja muito fortalecida no propósito do que é a sua marca. Pensando que o seu paciente, hoje, ele pode fazer o marketing boca a boca do seu consultório ou clínica para milhares de pessoas. E se você não entrega o que você promete, com certeza ele pode também fazer uma propaganda negativa que vai destruir a sua marca. E falando de destruição de marca, falando de reposicionamento, existe uma estratégia chamada rebranding. Então, se branding visa criar uma estratégia de marca para o seu consultório ou clínica, o rebranding visa reposicionar a sua marca no mercado e no marketing digital. Você deve estar se perguntando, qual é
o momento de fazer um rebranding? Ou é necessário eu fazer um rebranding? Você não precisa esperar 10, 15, 20 anos para reposicionar a sua marca no mercado. Você precisa de uma estratégia e precisa estar atento ao seu negócio. Hoje, a sua comunicação, ela atinge o paciente ideal? Hoje, o seu posicionamento, ele vai de encontro a essa pessoa que você quer atingir? Então você precisa olhar para dentro do seu negócio como empresário e entender se é o momento de se reposicionar. Algumas situações que podem acender um sinal de alerta para a gente fazer um rebranding. Quando o posicionamento atual ele não condiz com a visão do seu negócio hoje. Então, se hoje a sua clínica ela visa ir para a esquerda e o seu posicionamento está para a direita, é o momento de você analisar um possível rebranding. 2. Quando há risco de falência, quando o seu negócio está numa decrescente e você decide tentar salvá-lo de alguma forma. Então você faz ali um reposicionamento da sua marca. Quantas e quantas empresas nós não já vimos no mercado fazendo esse reposicionamento por estarem numa iminência de falência. 3. Quando passa por uma crise de imagem. Quantos profissionais, quantos dentistas aí famosos nós não já vimos passando por um rebranding por conta de alguma crise na imagem? A gente vê muito isso no mundo da internet, no mundo digital, nos influenciadores digitais, nos artistas. Quando tem alguma crise, quando tem alguma coisa dentro da imagem dele, ele muda completamente o posicionamento dele e segue por uma outra linha. Nós temos exemplos de grandes nomes na odontologia que precisaram fazer esse reposicionamento de marca por conta de uma crise na sua imagem. E o quarto é quando a gente deseja mudar o público-alvo ou o nosso nicho de atuação. Não adianta a gente postar sobre o procedimento X se em algum momento, estrategicamente, nós visamos buscar o procedimento Y. Então, se hoje você está se tornando uma referência em implantodontia, por exemplo, e você está postando harmonização facial, chegou uma hora de pensar no rebranding, de reposicionar a sua marca, visto que se todos os caminhos estão te levando para implantodontia, eu preciso entrar na sua rede social, eu preciso entrar nos seus canais de comunicação e olhar para você como uma referência nesse assunto, não olhar para você como uma referência na harmonização. Porque se eu quero fazer o implante, eu vou buscar o melhor do implante. Então pensem nisso. Toda marca que a gente olha, ela precisa comunicar facilmente com o público-alvo. Eu preciso olhar para o seu Instagram, preciso olhar para o seu consultório, preciso olhar para o seu posicionamento e me identificar, entender no que você é o melhor, entender quais são os valores da sua marca, se eles estão com um propósito alinhados com o meu. Marca é você, marca é a sua atitude, marca são as suas escolhas, marca é o seu posicionamento, marca é o seu propósito. Enquanto você não valorizar a dentista, ninguém vai te valorizar. Mas a partir do momento que você entende a importância de se valorizar e criar uma marca de valor no mercado, automaticamente você atrai pacientes alinhados com esse posicionamento e assim você cresce exponencialmente e se torna uma referência na sua região. Se você gostou desse conteúdo, segue aqui o nosso canal. Lá no nosso canal tem muito conteúdo de valor que vai te ajudar cada vez mais a se posicionar como um dentista referência no mercado. Compartilha esse vídeo com seus amigos dentistas, aqueles que precisam se posicionar no mercado e até mesmo aqueles que precisam fazer um rebranding. E deixa também seu comentário. Até a próxima!